De irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 40, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora podeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava em Getsemane, na véspera da sua morte. Ele estava angustiado, sobrecarregado, porque carregava sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Jesus era perfeito, não tinha pecado, mas ele carregava os nossos. Era um momento de muita tensão. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Todos nós já passamos, mas não sei se você já percebeu. Na véspera de uma grande bênção se levanta uma grande luta. Se levanta um peso, um jugo, tudo para nos fazer desistir. Se conosco é assim, imagina com Jesus na véspera da sua crucificação. Crucificação que traria libertação para toda a humanidade. Então havia uma tensão muito grande. Por isso o Senhor Jesus exortou os discípulos a vigiar. Porque a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne corrompe, se deixa corromper pelo pecado. Mas o nosso espírito obedece a vontade do nosso bom Deus. Por isso devemos fortalecer o nosso espírito para que ele venha mortificar a nossa carne. Porque quando o nosso espírito está forte, a voz da nossa carne se cala. Nós vivemos expostos em tentação todos os santos dias. Todos os dias estamos expostos. Todos os dias somos jogados nas fornalhas de fogo. Todos os dias. Então essa palavra para nós, ela é diária. A vigilância deve ser diária. O cuidado deve ser diário. Porque o inimigo está sempre à espreita. Sempre ao nosso redor, sempre ao nosso derredor. Ele tem sempre um trunfo na manga. Sempre preparado para nos ver cair, para nos ver desistir. Fracassar dos planos e dos projetos que Deus, Ele preparou para nós. Precisamos entender aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Na verdade, Deus, Ele já nos preparou. O Senhor Jesus já nos preparou. Ele já nos alertou de muita coisa. Muitas das vezes, se passamos por determinados processos, é porque nós não damos ouvido à palavra de Deus, não temos comunhão e intimidade com a palavra. E ainda murmuramos e reclamamos contra Deus quando Ele já nos preparou.
devemos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para vigiar. Devemos estar sempre alerta. Arremando que o inimigo irá nos tentar nas nossas próprias fraquezas. Ele irá usar as nossas próprias debilidades porque Ele nos conhece. Arremando que o Senhor Jesus não tinha fraqueza alguma e ainda assim foi tentado pelo inimigo. Quanto mais nós seremos tentados de tal maneira que podemos até deslizar. Mas a palavra do Senhor diz que o homem que ouve e pratica a palavra do Senhor é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando os rios ficarem violentos, quando a tempestade chegar, ele não será confundido, não será abalado, porque Deus há de livrá-lo, porque Deus há de guardá-lo, porque Deus há de protegê-lo. Incessantemente o inimigo tenta nos remover do caminho da promessa, nos retirar do lugar onde Deus nos colocou, porque Deus tem promessas para as nossas vidas, porque Deus preparou uma porção para nós. Mas a luta é grande, mas a peleja é grande. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo ele tem falado aos nossos corações. O Espírito Santo sempre ministra o exemplo de Elias. Elias era um homem de Deus, usado por Deus, cheio do poder e da unção de Deus. Mas quando recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, Elias ficou apavorado ao ponto de pedir a morte. Alguma coisa escapou. Em algum momento ele deslizou. Alguma fraqueza. Elias deixou passar. Muitas das vezes são as nossas emoções. O inimigo usa as nossas emoções para tentar destruir-nos. Por isso é que a palavra do Senhor diz que devemos confiar em Deus e não nos deixar levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos achismos, porque nós podemos errar, podemos falhar, mas o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus, ele é perfeito. A palavra também diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não conseguiremos passar de maneira confortável. A porta que leva até o reino de Deus é difícil de acessar, mas é possível. Com o auxílio de Deus, com o poder de Deus, com a grandeza de Deus e a sua misericórdia, nós conseguiremos passar, nós conseguiremos atravessar. O nosso Deus está sempre disposto a nos livrar dos nossos inimigos e adversários. O que o inimigo preparou contra nós? O que o inimigo tem projetado contra nós? De maneira muito específica, para nos tirar do lugar da promessa, para matar a nossa fé, para roubar as nossas bênçãos. Deus, ele vai aniquilar. Deus, ele vai destruir. Porque o propósito do maligno nesse momento, essa pressão toda que o Senhor Jesus passava, é para que ele desistisse. De salvar a humanidade.
desistisse dessa morte de cruz e, consequentemente, o mundo iria continuar na condenação, porque Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Por intermédio dessa morte, todo o povo, toda língua, toda nação seria salva. Por isso é que ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ó Deus, mas no entanto, seja feita a tua vontade. Essa palavra nos mostra o tamanho da batalha espiritual que o Senhor Jesus vivia. Batalha espiritual na mente. Ai, será que vou conseguir? É muito difícil, talvez seja melhor desistir. Mas eu vou orar ao meu Pai. Se for possível, Ele irá remover. Mas se não, eu farei a sua vontade. Batalha espiritual. Nós também temos enfrentado diariamente. E assim como Deus livrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele permaneceu e cumpriu a missão, Deus também vai nos livrar nessa manhã. Porque o inimigo está a sondar muitas mentes e corações para desistir, para fracassar. Essa não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, ainda que esteja difícil. Deus, Ele sabe exatamente até onde nós suportamos, até onde vai as nossas forças. E Deus, Ele nos dará vitória sobre os nossos adversários, sobre os nossos inimigos. Arriba, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Arriba, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela oportunidade. Arriba, Deus, de mais uma vez estamos aqui, debaixo, Deus, da tua santa e bendita promessa. Arriba, ó Deus. Dormimos e acordamos, Pai, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Ó Deus, tantas vezes achamos, ó Deus, que não conseguiremos suportar. Ó Deus, mas a tua graça nos alcançou. Ó Deus, o teu poder nos alcançou. E a cada manhã o Senhor nos desperta. Ó Deus, a cada manhã o Senhor renova as nossas forças. Deus, a cada manhã o Senhor renova a nossa fé. Arriba, Deus, cremos nas tuas promessas. Ó Deus, nós cremos na tua fidelidade. E por isso, ó Deus, nós queremos louvar, queremos, Deus, exaltar, porque o Senhor é digno. Digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Arriba, Deus, de toda a nossa exaltação. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, que o Senhor venha perdoar. Ó Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ó Deus, quantas vezes pensamos em desistir. Ó Deus, quantas vezes duvidamos da tua palavra. Ó Deus, arriba, quantas vezes, Pai, arriba, Deus, caímos. Não conseguimos nos manter em pé. Arriba, Deus, caímos no laço do inimigo. Ó Deus, tenha compaixão de nós, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Arriba, Deus, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel. Arriba, Deus, o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Arriba, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, purifique. Não nos lances fora da tua presença, ó Pai, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Arrimanda, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Arrimanda, Pai. Nós estamos expostos. Deus, porque o mundo jaz o maligno. Ó Deus, o inimigo se levanta contra nós de dia e de noite. Deus, para nos tirar da tua presença. Ó Deus, para frustrar os nossos planos, para frustrar, ó Deus, os nossos projetos. Deus, para que possamos perder, Deus, a boa porção que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, as promessas que o Senhor preparou para nós. Por isso, Deus, nós clamamos ser conosco. Ó Deus, que o mesmo Espírito que estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, o Espírito que o animou, o Espírito que o fortaleceu, para que ele pudesse permanecer. Ó Deus, para que ele pudesse prevalecer e cumprir, Deus, o seu chamado. Que esse mesmo Espírito, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas. Deus, esteja sobre a nossa casa e a nossa família, porque nós queremos atingir o alvo. Ó Deus, nós queremos completar a nossa carreira. Deus, começa a repreender todo o poder do maligno. Ó Deus, toda a fúria do inimigo, todo levante. Deus, todo levante das trevas contra nós e a nossa casa. Deus, comece a neutralizar. Comece, Deus, a destruir, aniquile os dardos inflamados do maligno na nossa mente. Deus, trazendo pensamentos de fracasso. Ó Deus, de desistência. Deus, arranca esses dardos inflamados do maligno. Ó Deus, e lança fora. Que tenhamos, ó Deus, uma mente renovada. Ó Deus, a mente de Cristo, porque Ele não desistiu. Deus, porque Ele não fracassou. Ó Deus, porque Ele foi até ao fim. E hoje, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Deus, entra no nosso Getsemane. Ó Deus, nesse lugar de angústia. Ó Deus, nesse lugar de peleja. Deus, nesse lugar tenso. E traga, Deus, o teu refrigério. Traga, Deus, a esperança da glória. Ó Deus, Tu és a esperança da glória. Tu és a nossa fortaleza, Deus, o nosso baluarte, o nosso escudo. Deus, sem Ti nada podemos fazer. Precisamos, Deus, do Teu auxílio. Deus, e da Tua providência. Quebra, Deus, os laços do inimigo. Corta, Deus, os laços do inimigo. E nos dê a paz. Ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Que venha visitar, ó Deus, os nossos corações e as nossas almas. Que possamos declarar: Deus, completei a carreira e guardei a fé. Deus, como diz a Tua palavra, diga ao povo que marche. Deus, nós queremos marchar. Ó Deus, passar pelo deserto e chegar ao lugar. Deus, ao lugar tão desejado. Endireita, Deus, as nossas veredas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.